Boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Vanessa Nascimento, eu sou educadora financeira. Neste canal você vai aprender a controlar e organizar as suas finanças, também vai aprender a controlar as suas emoções com o dinheiro e tem um toque super especial que o canal todo é pautado em cima da palavra de Deus. Então você já se inscreve aqui neste canal, já deixa um like neste vídeo, toca o sininho para você sempre ser notificado quando houver vídeos novos. Então hoje, gente, nós vamos ter uma super aula sobre hábitos. Eu sempre falo, né, do quão necessário é as pessoas que estão se educando financeiramente mudar os seus hábitos. Então hoje eu vou trazer um aulão para vocês sobre hábitos. E nós não vamos aprender numa metodologia científica, não. Nós vamos aprender com Jesus. Eu extraí da Bíblia todos os hábitos de Jesus, que eu consegui, extrair ali algumas passagens bíblicas. E eu quero compartilhar com vocês os hábitos que Jesus praticou durante o seu ministério, até mesmo antes, em alguns momentos ali bíblicos, antes do ministério dele, as práticas que ele tinha de hábitos e que eu acho muito válido para vocês poderem refletir sobre os hábitos de vocês, usar Jesus como exemplo para poder praticar os mesmos hábitos que Jesus, né? Somos cristãos e quando nós decidimos aprender tudo aquilo que Jesus veio nos trazer para nos ensinar, né? Eu acho que ele é um verdadeiro exemplo. Então, hoje o tema da live é o seguinte, pessoal, os hábitos do homem mais rico de toda a história, que é Jesus. Vocês concordam comigo que Jesus foi o homem mais rico de toda a história? Sem pensar em riqueza financeira. Oi, Francisco, boa noite, tudo bom com você? Jesus, ele teve uma vida muito abundante, apesar de curta aqui entre nós, né? Mas ele teve tudo muito abundante em todos os setores da vida dele. Ele era rico em saúde para fazer o trabalho dele. Ele era rico por uma família maravilhosa que sempre estava ali com ele, acompanhando, pai, mãe, cuidando bem dele. Enfim, Jesus teve abundância diversas na vida dele, fora a intimidade com o Pai, com o nosso Deus, né? Então nós sabemos que a vida dele, assim, espiritual, foi super abundante. Oi, mãe, tudo bem? Então, nós devemos aprender com Jesus os hábitos que ele utilizava durante o seu ministério, porque eu vou te falar, viu? Eu nunca tinha parado para refletir e eu falei assim, bom, eu vou falar sobre hábitos porque é uma coisa que eu friso muito com o pessoal sobre educação financeira, mas eu vou trazer os hábitos de Jesus. Deixa eu refletir, eu passei o dia refletindo nas histórias bíblicas sobre os hábitos de Jesus. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto desta forma. Então vai ser maravilhoso compartilhar com vocês esse estudo com vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com Jesus, com a pessoa mais correta, né? Que Deus nos enviou para nos ensinar. E vão poder colocar em prática na vida de vocês todos os hábitos de Jesus. Nós vemos muitas pessoas trazerem hábitos de pessoas famosas, de pessoas milionárias, né? O que eles praticam de hábitos no decorrer da vida deles, para que nós possamos obter os hábitos parecidos que esses ricos e milionários. Eu falei, não, eu não vou buscar nenhum ícone assim atual, eu quero Jesus. Porque eu creio que muitos desses milionários e pessoas muito ricas, eles têm hábitos muito parecidos com o de Jesus. E é real. Eu fui extraindo de Jesus e comecei a lembrar do Warren Buffett, uma coisa, do Paulo Lehmann, outra. E fui lembrando, né, das pessoas que são verdadeiramente ricas e milionárias, que têm hábitos que eles nos contam, né, nos relatam, Bill Gates também. Então, eles aprenderam com Jesus muitas coisas, tá? Como é maravilhoso, né? Deus ter deixado para nós a Bíblia, esse livro de estudo da vida, para que nós pudéssemos aprender. Então, todos esses hábitos de Jesus que eu vou trazer aqui para vocês, olha, prestem atenção, hein?
todos estes hábitos, se vocês praticarem, vocês serão abundantemente ricos, igual Jesus foi na vida dele, no setor espiritual, na sua saúde física, mental e emocional. Vocês serão abundantes também, verdadeiramente ricos, no seu convívio familiar. Vocês vão ter uma harmonia melhor familiar. Às vezes, né, tá acontecendo muitos atritos dentro do lar de vocês. A prática desses hábitos de Jesus vão mudar os resultados do seu lar. E, além disso, vocês vão conquistar a prosperidade financeira. Em algum momento vocês viram nas passagens bíblicas Jesus passar dificuldade financeira? Não. Em alguns relatos, alguns historiadores nos contam, né, que Jesus era bem financeiramente. Porque quando os reis magos, né, vieram visitá-lo quando menino, eles trouxeram presentes para Jesus e foram presentes de alto valor. E os pais de Jesus souberam administrar muito bem esses presentes de valor muito alto. Então, Jesus não era não era de uma família humilde, paupérrima, pobre, não. Ele tinha uma condição legal. E, além disso, a Bíblia relata, né, que mulheres muito bem sucedidas financeiramente na época da Bíblia auxiliava Jesus no seu ministério financeiramente falando. Então, Jesus não passou por nenhum perrengue financeiro. Pelo contrário, ele, quando tinha que pagar algum imposto, ele era o primeiro a falar com os discípulos, né? Que geralmente era Judas que cuidava do dinheiro dele, e falava, ó, paga um imposto. Ou então, quando estava um pouco apertado, ele, né, fazia a coisa acontecer e o dinheiro surgir, tá? Então, vamos aprender hoje os hábitos de Jesus e praticá-los na nossa vida para mudar tudo. Vai mudar todos os setores da vida de vocês, tá? É fácil? Não é fácil, mas é uma questão de determinação, ok? Então vamos lá. O primeiro hábito que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu puxar aqui no computador, porque eu trouxe as passagens bíblicas também, tá? O primeiro hábito que eu quero compartilhar com vocês é o hábito de ganhar conhecimento, de aprender constantemente. Em Lucas 2, 46, 47, existe uma passagem bíblica que relata que Jesus ficou na sinagoga aprendendo com os doutores e seus pais foram embora e nem viram que Jesus ficou. E depois eles tiveram que voltar cheio de medos, né, se iam encontrar ou não Jesus ali. E encontraram. E a passagem é a seguinte, diz assim, olha, e aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo. Quem achou? Os pais de Jesus. Assentado no meio de doutores, homens mais velhos, pessoas, né, com um grande grau de conhecimento, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus não só aprendia, como ele perguntava, ele tinha interesse de saber mais do que eles estavam ali ensinando a ele. E todos que ouviam Jesus admiravam a sua inteligência e respostas que ele dava para os doutores. E lá no final de Lucas 2, diz o seguinte, Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Nesta época Jesus tinha 12 anos. E em graça para com Deus e os homens. Então nós vemos que Jesus, desde a sua infância, ele tem uma vontade tremenda de aprender, de ganhar conhecimento. E pessoal, conhecimento é poder. Vocês se tornam pessoas totalmente diferenciadas naquilo que vocês executam quando você tem o devido conhecimento. Então, nós devemos ter essa sede de aprender, de obter o conhecimento para que a gente possa prosperar financeiramente, para que nós possamos evitar doenças mentais, emocionais e físicas por estresse, né? Ou então para que nós também possamos manter uma harmonia bacana dentro do nosso lar. Então, aprender, conhecer constantemente era um hábito de Jesus. Eu sempre falo para vocês, pessoal, nunca parem de estudar. Você pode estar com 50, com 60, 70 anos, continuem estudando. Isso faz vocês crescerem e evoluírem demais. E o mundo, né, ele está cada vez mais rápido e dinâmico com a tecnologia. E nós devemos acompanhar, tá? Todos nós somos capazes de acompanhar o mundo aí nessa rapidez.
basta uma determinação. Eu quero continuar aprendendo todos os dias. Eu quero estudar todos os dias, ok? Então, esse é o primeiro hábito. Aprender, ganhar conhecimento. Conhecimento é poder na vida de um ser humano. Segundo hábito que Jesus tinha, né, no ministério dele, era o de orar. E nós estamos praticando este ato já há 12 dias consecutivos lá no meu canal do YouTube. Quem me segue aqui no Face, aqui no Instagram, vocês veem aí as minhas postagens relatando dia após dia o nosso propósito, né, de 30 dias de oração. Jesus, né, Deus me incomodou profundamente em eu poder estar, né, clamando pelo povo brasileiro junto a vocês. E eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que estão me acompanhando às 5 horas da manhã. Eu decidi colocar esse desafio na minha vida, de acordar às 5 horas da manhã, porque eu nunca tinha feito algo do tipo. E está sendo maravilhoso e abençoador para a minha vida. E eu tenho certeza que para a vida de todos que estão me acompanhando no ao vivo. Eu sei que tem pessoas que não podem acompanhar, mas depois eu convido vocês a assistirem todas as gravações. Eu criei uma playlist com essas orações que nós estamos fazendo já há 12 dias lá no meu canal do YouTube, Vanessa Nascimento Oficial. E aí vocês, se você não tem o hábito de orar como Jesus tinha, e ele deixou esse hábito como um grande exemplo para nós, e nós devemos orar todos os dias da nossa vida, que você comece a ter. Lá no meu canal, se você tem dificuldade de orar, se você não sabe como fazer uma oração, e você gostaria de aprender, porque eu lembro que no início da minha caminhada com Jesus, eu tinha uma dificuldade muito grande de orar, sabe? Era desafiador para mim. Então, eu sei que tem pessoas que devem estar neste nível também. Poxa, orar, Vanessa, que difícil. Então, vão lá no meu canal aprender a orar, tá? E vocês ultrapassam e vão ganhar este hábito de Jesus na vida de vocês. E uma oração, gente, nada mais é do que conversar com o Pai, entregar as nossas petições, desligar a nossa mente de tudo ao nosso redor, ligar coração e mente conectado 100% com Deus naquele momento da oração. É maravilhoso, gente. Aqui, né, eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica de Jesus, né, orando. Diz assim em Lucas 6,12: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Tinha noites assim que Jesus passava a noite inteira orando, os discípulos capotavam, dormiam. Ele falava, né, já até aconteceu em algumas passagens, ele falava, ó, orem também, mas eu vou para outro canto orar. E ele voltava, estava todo mundo dormindo. As pessoas não tinham o mesmo hábito, né, aquela constância de muitas horas orando a Deus. Então, essa prática de oração nos conecta diretamente com Deus, nos dá uma saúde espiritual tremenda, nos fortalece na fé. E nós sabemos que o nosso mundo espiritual rege aqui, ó, o nosso mundo terreno. Então, a prática da oração para que você tenha harmonia no seu lar, para que você tenha prosperidade financeira, para que você tenha uma vida abundante em todos os sentidos, você tem que orar todos os dias da sua vida, ok? Quem tem criança pequena, pratique com seus filhos em casa. Aqui em casa, antes de dormir, ninguém dorme sem orar. Então, que vocês comecem a orar com os filhos de vocês e a incentivá-los para esta prática também, porque eles são o nosso futuro. Então, eles têm que carregar esse exemplo aí deste hábito de Jesus, oração. Vamos orar mais, tá bom? Boa noite, Dayan, tudo bem? É Dayana ou Daiane? Boa noite, bem-vinda, tá? Estou compartilhando com vocês os hábitos de Jesus para que a gente possa praticar esses hábitos na nossa vida, tá bom? Vamos lá, terceiro hábito que eu quero compartilhar com vocês, que Jesus praticou durante o seu ministério e faz uma tremenda diferença, foi o jejuar. Nós devemos, né, jejuar por alguma causa sempre para nos aproximarmos de Deus. E quando nós unimos a oração com o jejum, gente, que poder, né? Nós sabemos que isso tem um grande poder. Então, boa noite, Ivete, tudo bem? Bem-vinda! Então, o ato de jejuar, esse hábito que Jesus tinha,
nós devemos praticar na nossa vida também. Eu confesso para vocês que este é um hábito que eu tenho com menos frequência do que a oração. Até eu fico me cobrando mais em jejuar. Mas nós devemos ter, porque nós sentimos um poder, um agir de Deus quando estamos neste processo, né, do jejum. E nós vemos que inúmeras pessoas praticam o jejum. E muitas vezes, né, às vezes nem é realmente 100% conectado com Deus, mas nós sabemos que só dela ter ali esse ato, esse hábito na sua vida que vem de Jesus, algo ali no mundo espiritual faz uma diferença tremenda, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês a passagem bíblica em Mateus 4:2, que relata Jesus, né, jejuando lá no deserto, que diz assim, ó: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, gente, imagina, 40 dias e 40 noites jejuando, depois teve fome. Então Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Às vezes nós nos abdicarmos de algum alimento, alguma coisa que gostamos muito por uma semana, 15 dias, faz uma tremenda diferença e nos faz, né, termos mais conexão com Deus e nos fortalecer na nossa questão espiritual também, que move todas as questões da nossa vida aqui, ok? Então, hábito de jejuar, quem não tem este hábito, comece a praticá-lo, faz diferença. E se Jesus praticou tal hábito durante o ministério da vida dele, é porque ele quis deixar este hábito como exemplo. Porque eu acredito, pessoal, que nós aprendemos muito mais através do exemplo do que somente palavras, né? Porque as palavras, elas voam. Eu estou falando aqui com vocês agora, dando esta aula sobre hábitos na vida, né? Para a gente aprender com Jesus. E daqui a algumas horas vocês podem esquecer metade dos hábitos. E é normal, tá bom? Não é anormal, é normal. Então nós precisamos praticar para que esses hábitos não saiam da nossa mente, tá? Então este foi o terceiro hábito, jejuar. Deixa eu ver o pessoal aqui do Face. Boa noite, Douglas, tudo bem com você? Quanto tempo? O assunto hoje é sobre os hábitos de Jesus. Nós estamos aprendendo os hábitos de Jesus para a gente poder praticar na nossa vida e termos abundância. Boa noite, Gilmar, tudo bom com você? Olha, gente, eu já até fiz uma live sobre jejum financeiro, para as pessoas poderem começar a poupar mais dinheiro. Lá no meu canal do YouTube, vocês podem encontrar esta live e eu acho que vai te auxiliar muito para você começar a praticar o hábito de poupar dinheiro. Então, eu acho que a causa de você fazer, né, um jejum financeiro para você começar a mudar aí os resultados financeiros da sua vida é bem válido, tá bom? Então, deem um pulinho lá no meu canal do YouTube, Vanessa Nascimento Oficial, e assistam esta live. Depois, essa live fica gravada no YouTube também e no decorrer da gravação eu vou deixar aqui em cima essa live para vocês poderem clicar direto e assistir, tá? Suas palavras estão sendo muito fortes, estava precisando muito ouvir boas palavras. Ore por mim, anjo, estou precisando e muito. Me dá seu nome, Dayana, que eu estou orando, né, nos 30 dias de oração. E amanhã eu oro pela sua vida. É Daiane. Oro sim, tá? Se você depois quiser me dizer a causa pelo direct, tá bom? Mas em off, né? Para você não se expor tanto, você pode me escrever, tá bom? Que eu clamo pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai agir, tá? Mantenha calma, seja perseverante e tenha fé, tá bom? Bom, vamos lá. O quarto hábito que Jesus nos traz, que fica claro durante a vida dele, o ministério, né, dele, é o estilo de vida simples. Vocês viram em algum momento ali no decorrer do ministério de Jesus, ele querer mostrar ser uma pessoa cheia de requintes, de luxo? Não. Pelo contrário, ele era super simples, né, e humilde, e uma vida cada vez mais simples. E como eu falei, muitos historiadores, né, estudiosos falam que ele tinha uma vida financeira boa, mas ele abdicou, né, de toda e qualquer riqueza financeira para trabalhar neste ministério. Ele realmente investiu no ministério.
Não é que ele abdicou, ele investiu tudo que ele podia, né, a vida dele no ministério. Então, Jesus, gente, ele tinha uma vida muito simples. E o que eu bato muito na tecla aqui para as pessoas, mediante a educação financeira com vocês, é sobre o estilo de vida das pessoas. Muitas pessoas não conseguem mudar a sua realidade financeira porque não querem ter um estilo de vida mais simples. Não querem dar um passo para trás agora, para depois, daqui um tempo, dar 2, 3 lá na frente. Então, enquanto muitos dos seres humanos, né, do povo brasileiro, não entender que vocês precisam ter um estilo de vida mais simples para poder mudar, os resultados não virão. E olha, este é um hábito de Jesus, gente. Jesus, durante todo o ministério, ele tinha um estilo de vida simples. Ele dormia na casa das pessoas, ele não comprava roupas, né? Ele vivia de doações, ou então de pessoas, né, que o auxiliavam financeiramente no ministério, que nós sabemos que existiam, pessoas que tinham, né, capacidade financeira para isso. Então, Jesus tinha um estilo de vida muito simples. E por que nós, eu, você, não vamos ter também um estilo de vida simples como Jesus teve durante todo o ministério? E durante o ministério dele, ele foi uma pessoa muito querida, ele foi muito popular. Se ele deixasse a fama subir na cabeça dele, ele não teria tido ele não teria tido esse peso histórico, né, na vida, na minha e na sua vida até hoje, por mais, né, de 2000 anos. Dayan. Ah, é Dayan, é um homem. Eu pensei que era Diana, me desculpa, tá? Dayan, eu vou ler para você. Eu vou orar por você, tá bom? Depois me escreve qual é a causa, porque eu gosto de orar de forma específica, de clamar de forma específica, né? Nós estamos nesses 30 dias de oração. Se vocês verem aqui, ó, esse monte de papelzinho é todo o planejamento estratégico, e cada cardzinho desse aqui menorzinho, ó, que vocês estão vendo aqui, é um dia de oração. São orações bem específicas, tá bom, Dayan? Me manda depois, tá? Maria José, boa noite, tudo bem com você? Então, nós estamos aqui falando do estilo de vida simples. Vamos ter um estilo de vida mais simples. Você é rico? Tem um estilo de vida mais simples. Você é classe média? Tenha um estilo de vida mais simples. Você que é uma pessoa pobre, tem muitos pobres querendo, né, ter coisas que não pode ter também. Então, porque hoje a linha de crédito tá para todo mundo. Tem um estilo de vida mais simples. Toda classe social deve aprender a ter um estilo de vida mais simples dentro do seu poder aquisitivo. Eu sempre falo, viver um degrau abaixo é a melhor coisa para você, tá? Para vocês poderem respirar. Ok? Então, a passagem bíblica que eu quero trazer aqui com vocês sobre o estilo de vida simples de Jesus, né, é o seguinte, está em Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, o galardão da humildade. O que é um galardão da humildade, né? É um presente que o Senhor nos entrega. Sermos humildes, termos um estilo de vida mais simples, é um presente, né, que o Senhor nos entrega, né, para que nós possamos, né, ter mais riqueza, honra e vida em abundância, ok? Então, hábito número 4, estilo de vida mais simples. Pessoal, vocês aqui, olha, se estão se sentindo abençoados com esta live, convidem amigos e familiares de vocês para estar com a gente aqui agora. Compartilha aqui no Facebook, é só clicar no compartilhar que compartilha simultaneamente a live na sua página. E aqui no Instagram, ó, é só pegar aqui, ó, o aviãozinho e mandar para os amigos e familiares de vocês, para mudar a vida das pessoas, né? Vamos abençoar mais vidas, tá bom? Me ajudem nessa missão da educação financeira. Vamos lá. Hábito número 5 que eu extraí da Bíblia com Jesus é o hábito que ele teve de ensinar e educar o próximo constantemente no seu ministério. Gente, como Jesus se dedicou ao ensino e à educação, não é mesmo? É nosso dever, meu
Eu sou educadora financeira, eu decidi assumir isso como uma profissão para mim, além de ser o meu propósito de vida, né? Mas eu sei que nem todo mundo é professor, é educador. Mas se você é pai e mãe, você é um educador para o seu filho e para sua filha. Se você é tio e tia e tem convívio com seus sobrinhos, você pode ser um educador para os seus sobrinhos ou uma educadora para os seus sobrinhos, ok? E assim por diante. As crianças que estão ao nosso redor e que aprendem através do nosso exemplo, nós acabamos sendo o que? Os educadores dessas pequenas vidas que estão vindo para ser o nosso futuro, tá bom? Então vocês devem compartilhar todo o conhecimento que vocês têm com outras pessoas, tá? Além das crianças, com os adultos também, porque tem conhecimentos que vocês têm que outros adultos não têm. E se você puder compartilhar com esses outros adultos que não têm o mesmo conhecimento que vocês vão poder abençoar muitas vidas, assim como Jesus abençoou, compartilhando, né, todos os ensinamentos, tudo que ele tinha de conhecimento para a gente, ele compartilhou ali com o povo que o seguia e queria ouvi-lo. Por isso que eu falei um pouquinho antes, né? Compartilhem todo o conhecimento que vocês estão ganhando. Compartilhem, queiram abençoar mais pessoas, ok? Isso é o nosso dever e foi um hábito que Jesus colocou em prática na vida dele. É um hábito de Jesus. E olha só, essas redes sociais, se nós analisarmos todas as atividades que nós podemos realizar aqui nas redes sociais, são hábitos que Jesus nos ensinou na Bíblia. A Bíblia é uma educação para a vida, é uma educação para o negócio das pessoas, entendeu? Então compartilhem. Quando um influenciador que vocês gostam, um educador que vocês gostam, estiver ensinando algo que você está sentindo, né, ser abençoado ou abençoada, compartilhem com outras pessoas para abençoar mais vidas, tá bom? Bom, eu quero compartilhar, né, sobre este hábito de Jesus na palavra de Deus aqui com vocês em Marcos 4, 1, 2, que diz o seguinte: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Olha só, gente, que simplicidade. Ele assentou-se num barco sobre o mar e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Então ele estava ali na areia e Jesus ali, eu imagino a cena, Jesus no barco ali no rasinho, né, o barco paradinho e ele ali usando o barco como um palco para poder ensinar e educar aquele povo que seguia ele, né? E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Olha que maravilhoso! Então, Jesus, dentro da sua simplicidade, sem muitos recursos, apenas utilizando o quê? O seu conhecimento, que era o seu verdadeiro poder, para compartilhar e ensinar as pessoas a ter uma vida mais abundante, a ter uma vida mais próspera, ok? Então, vamos começar a praticar este hábito de ensinar e educar o próximo, mesmo se você não é um educador ou um professor, mas usem os exemplos. Ajudem aí as crianças do seu lar a serem educadas e ensinadas, auxiliem outros adultos a aprenderem coisas que você sabe e esses outros também não sabem, ok? Façam a parte de vocês. Criem este hábito também de ensinar e educar o próximo. O Alan tá falando, eu caio, me levanto, siso, me levanto, caio, me levanto, não consigo manter firme. Por quê? Poxa, Alan, eu creio que você precisa de uma maior comunhão com o Senhor. Mais oração, mais prática de oração. Porque quando nós falamos, né, e até mesmo eu gosto de orar em voz alta. Quando nós falamos em voz alta, ouvimos o que nós estamos clamando ao Senhor, aquelas palavras também voltam para o nosso cérebro, porque ecoa, vai, né, para Deus, mas a gente ouve. Então a gente consegue absorver mais daquilo que a gente está passando e ultrapassando e das nossas dores e necessidades.
E também, Alan, afastar de tudo aquilo que te faz cair. Aprenda a fazer um jejum aí dessas coisas que te fazem cair, tá bom? Abre mão um pouquinho para você poder se manter mais firme, tá? Essas são as minhas orientações para você. Não é fácil, não é fácil. Seguirmos uma vida com Jesus não é fácil. É uma questão de decisão e uma luta espiritual, Alan. Espiritual. Por isso que você tem que fazer muita oração. Entregar essa causa espiritual nas mãos de Deus. Porque quem batalha pela nossa vida espiritual é Deus, tá? Então vamos lá. Sexto hábito que Jesus tinha durante o seu ministério, que nós devemos ter, era o hábito de ser criativo. Jesus era muito criativo, gente. Olha só, ele usou um barco como palco para poder ensinar milhares de pessoas ali na praia. Ele ensinava as pessoas não de uma forma lógica. Ele não falava, ó, A mais B é C. Ele contava através de parábolas, de histórias super interessantes. E aquilo deixava as pessoas instigadas. Elas ficavam, meu Deus, não é mesmo? Isso quando elas não entendiam muito bem e ficavam raciocinando. E Jesus fazia às vezes a parábola ser um pouquinho mais difícil mesmo, para a pessoa parar, raciocinar e aquilo ser absorvido realmente pelo seu cérebro. Um pouco de neurociência aqui, né? Então, a criatividade, nós somos pessoas, o ser humano são pessoas, né? Os seres humanos são pessoas criativas. Só não usa o seu lado criativo quem não quer. E nós vemos este hábito de criatividade na vida de Jesus. Com tão pouco, com um estilo de vida tão simples, com tão poucos recursos financeiros, ele atraía multidões. Porque ele tinha um dom de falar muito bem, ele era criativo na hora de se expressar, ele era criativo na hora de criar um palco para se apresentar. Aquilo chamava muito a atenção das pessoas. Como pode um homem normal como nós fazer coisas tão surpreendentes? Como ele tem esse dom da palavra? O dom da palavra, sabe por que ele tinha esse dom da palavra? Porque ele obtinha conhecimento. Porque com certeza Jesus lia muito. Quanto mais a gente lê, mais a gente ganha essa habilidade da fala. Por isso que a leitura é muito importante, tá? Então, fica aí para vocês. Sejam criativos. E olha, criatividade a gente usa em todo o setor da nossa vida. A pessoa, por exemplo, que está doente com alguma enfermidade, ela tem que ser criativa para buscar formas de cura para a sua enfermidade. Ela tem que buscar a cura através da medicina, através da oração, da questão espiritual. Ela tem que buscar através talvez de um exercício físico que pode auxiliá-la, né, para melhorar a sua enfermidade. Depende da enfermidade, isso também tem que o médico liberar. Estou dando aqui alguns exemplos, mas ela tem que usar de criatividade, conhecer mais a doença que ela está passando, para poder saber que caminhos deve seguir, para poder combater bem essa doença. Outra questão, a pessoa que está endividada, se não for criativa, não sai das dívidas não. Tem que ser criativo. Você tem que buscar formas de achar caminhos para reduzir suas dívidas, para você conseguir quitar as suas dívidas quanto antes. É isso aqui, ó, botar a mente para funcionar e ser criativo. Criatividade nada mais é do que resolver problemas. Quando nós temos problemas, nós devemos ser criativos para a resolução dos fatos. Então, que sejamos criativos como Jesus. Eu nem trouxe passagem bíblica, porque para mim o maior exemplo de criatividade de Jesus, né, é ele ensinar através das parábolas. Era fascinante, né? Tanto é que a gente tem um monte de parábola na Bíblia. E eu deixei aqui 2 parábolas para vocês lerem depois como lição de casa, tá bom? A parábola do semeador e a parábola dos talentos. Eu acho que são 2 parábolas que todo mundo deve conhecer, mas eu te convido para ler cada uma destas parábolas depois dessa live, tá bom? Pode ser que você, ao ler a parábola do semeador e dos talentos depois desta live, alguma luz acenda aí na sua mente, tá bom? Cada um dentro da sua necessidade.
Então, lição de casa, leitura da parábola do semeador e parábola dos talentos. Sétimo hábito de Jesus, que ele tinha continuamente, era o hábito de ajudar o próximo. Gente, Jesus era sempre solidário, sempre. O que as pessoas pediam para ele não falava não. E quando ele pensava, né, em talvez dizer não, vinha a pessoa com alguma palavra sábia para ele e ele, né, via que aquela pessoa estava movida pela fé e ele cedia à necessidade da pessoa. Jesus ajudou as pessoas, curando as pessoas, né, através, né, as enfermidades das pessoas. Ele ajudou as pessoas a não passarem fome, né? Foram 2 multiplicações de pães que nós tivemos. Então nós vemos aí como Jesus ajudou as pessoas que o seguiam, que o ouviam, e ajudou até mesmo aqueles que tinham um pouco de pezinho atrás com Jesus, mas ele foi lá e ajudou também, né? Ele via, Jesus sentia, né? Ele tinha essa questão, essa sensibilidade de sentir quando a pessoa estava verdadeiramente com o coração entregue a ele. E aí ele ajudava as pessoas. E eu quero compartilhar com vocês algumas passagens. Em Mateus 9, 20 e 22, que é a passagem da mulher do fluxo de sangue, tá? Que diz assim, ó: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Depois de 12 anos com a enfermidade que ela tinha, ela foi curada por Jesus, naquele encontro que ela teve com Jesus, ok? Então nós vemos aqui que Jesus ajudou na cura de uma enfermidade. E em Mateus 14, 19 e 20, diz o seguinte: e tendo mandado que a multidão, aqui é a multiplicação dos pães, tá? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Pessoal, sobrou comida depois que ele multiplicou os pães. Então ele não deixou aqui as pessoas, a multidão que o seguia, passar fome. Ele fez acontecer ali naquele momento, ele saciou a fome daquela multidão. Então Jesus ajudava o próximo. Como que você pode ajudar o próximo? A pessoa não passar fome, uma família não passar fome, doando alimentos. Como você pode ajudar o próximo que está doente hoje, numa enfermidade? Você pode orar pela cura desta pessoa. Você pode ajudá-la comprando um medicamento um mês ou outro. Tem diversas formas que você pode ajudar essa pessoa que está enferma, tá bom? E talvez ela não tenha tantos recursos, não está com estrutura emocional e espiritual também. Então, a oração entra para isso, tá bom? Então, nós vemos que ajudar o próximo era um hábito constante de Jesus. E devemos ajudar o próximo sempre, 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 sempre. Devemos ter esse olhar de misericórdia, de amor, de fraternidade para o próximo. Tá joia? 8º hábito de Jesus era praticar exercício físico. Como assim, Vanessa? Jesus ia para academia? Não, né, gente? Mas naquela época, as pessoas caminhavam muito, né? De uma cidade para outra. Jesus poderia, por exemplo, simplesmente ficar num templo, recebendo as pessoas ali quietinho, que eu tenho certeza que as pessoas, ouvindo a história sobre ele, iriam atrás dele. Mas não, ele decidiu caminhar, ir para um lado, ir para o outro, conhecer povoados, cidades novas.
para alcançar o máximo de pessoas que ele, né, no ministério dele, tinha como objetivo alcançar. Então, Jesus caminhava muito naquela época. Não só ele, como seus discípulos. E o povo que o seguia também caminhava muito. Então, a prática do exercício físico, além de ser uma questão de saúde física, né, para o ser humano, ajuda demais a você evitar ter doenças, sobrepeso, fazia com que ele se deslocasse para trabalhar mais, para alcançar mais pessoas, porque ele ia aonde Deus comandava ele para ir, né? Ele sabia que Deus tinha as pessoas certas para ouvi-lo, tinha as pessoas certas para serem salvas ali com ele. Então, este hábito de prática de exercício. Muitas pessoas estão hoje, né, totalmente paradas, não fazendo nenhum exercício físico. Vocês fazem exercício físico? Tem que começar a fazer. Oi, Wanda, boa noite. Antônio, Marcos, boa noite, tudo bem? Jeová, tudo bem? Mais um hábito, ser obediente aos seus mandamentos. Boa, Jeová, gostei, adorei esse seu hábito, viu? É isso aí. Então, nós vemos que a prática dos exercícios físicos já era uma prática que acontecia lá na época da Bíblia, na época de Jesus, antes de Jesus, né? A caminhada é algo necessário para a nossa saúde física. Deus faz as coisas perfeitas. Então, as pessoas, para se deslocar naquela época, precisavam caminhar ou então ir, né, com um cavalo, um jumento, um burro, né? Mas nem todo mundo tinha recursos para ter esses animais. Ou então, às vezes, tinha um animal para 4 membros de uma família. E aí eles tinham que ficar dividindo o animal durante o caminho, né? Então, fica aí. Praticar exercícios físicos, caminhada. Pelo menos uma caminhada é importante. E esse era um hábito contínuo de Jesus, hein? Ele não parava, não tinha cansaço, não. Não tinha. Tanto é que ele deveria ser um homem extremamente em forma. Ó, diz assim, ó, em Lucas 6:1 diz o seguinte: em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos e se alimentavam dos grãos. Então nós vemos, aqui é uma passagem que relata o caminhar de Jesus, mas nós vemos várias passagens falando que Jesus caminhava de um lugar para o outro e tal. Então, o ato da prática de exercício físico, o hábito de se exercitar, estava na vida de Jesus e nós devemos ter na nossa vida também, dentro das nossas limitações e sempre com uma autorização médica, tá bom? Deixa eu ver aqui o Aparecido. Eita, que a aula de hoje, tomara que ela continue me enviando sabedoria e força, já estou melhor, mas ainda um pouco fofinho, um pouco. Aparecido, você está no caminho certo, você está super bem. Você mesmo disse que você faz os seus exercícios, né, também por conta própria em casa. É isso aí, isso é determinação e força de vontade. E você já me relatou que conseguiu perder bastante peso. É isso aí. Quando a gente consegue liberar alguns pesos extras da nossa vida, isso é sinônimo de saúde, ok? E a prática do exercício deve ser feita como Jesus fazia durante seu ministério, tá? Então, nem que seja uma leve caminhada, vamos caminhar, tá bom, pessoal? Exercício físico é um hábito que Jesus tinha na vida dele e vocês devem ter também. 9º hábito de Jesus era dormir bem. Como assim? Mas ele não passava horas também da madrugada orando? Passava, tinha noites que ele abdicava do sono e só orava. Mas tinha noites que Jesus queria dormir bem. E tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês, que está em Marcos 4:38-40, que começa uma tempestade, os discípulos estão com Jesus no barco e Jesus está dormindo. E os discípulos ficam aterrorizados com aquela tempestade e Jesus não acorda. Não acorda. Deixa eu finalizar aqui para vocês. Primeiro eu vou ler a passagem bíblica, tá? E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Todo mundo perguntando: Jesus, você não está com medo
que a gente vai morrer com essa chuva toda? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Para mim, gente, essa passagem bíblica em Marcos 4,38 fica claro que mesmo em dias de tempestades, em dias conturbados, que nós passamos dias de tempestades e conturbados, nós devemos dormir bem, com fé, crendo no Senhor, porque Ele vai agir. Jesus estava dormindo tranquilamente, ele ficou muito mal-humorado em ser acordado ali naquele momento, ainda mais por ausência de fé dos seus discípulos. Se os discípulos estavam lá, seguindo ele, para poder aprender tudo com ele, para praticar aqui e começar, né, propagar ainda mais os ensinamentos de Jesus para as pessoas, como pode eles ficarem com medo daquela chuva? E acordar Jesus de um sono bom, que ele devia estar num sono... Gente, imagina se acordar naquele momento que você está naquele sono maravilhoso, sabe? E ser despertado, o povo lá berrando: ai meu Deus, a casa está caindo. Quando você vê, não é a casa caindo, é uma gotinha de nada. Ausência de fé, né? Então, mesmo se você estiver passando por momentos turbulentos na sua vida, durmam bem. Nós precisamos ter horas de sono de qualidade. Nós precisamos ter sono de qualidade. Quando vocês forem dormir, mesmo se você está cheio de problemas, apague os problemas da sua mente e durma. Porque para você resolver os seus problemas amanhã, você tem que estar com energia. E o que restabelece, restaura as suas forças e energia é o seu sono, com uma boa alimentação, com exercício físico, ok? Então, bom hábito de dormir, durmam bem, com qualidade, sono com qualidade, tá? Preciso retomar o Pilates. Isso, Ivete, retoma o Pilates, porque o Pilates é maravilhoso. Eu estava fazendo Pilates antes da pandemia, não retornei, agora eu estou malhando na minha casa, fazendo exercício físico na minha casa. Eu achei uns treinadores aqui no Instagram, que eu estou gostando muito, e eles estão me dando resultado. Então eu estou fazendo aqui em casa, eu não estou pagando, né, porque eu faço pelo Instagram, e eu estou gostando bastante. Mas é claro que para você fazer sozinho, você tem que sentir segurança em você para fazer sozinho, para depois não errar o exercício e se machucar, tá bom? Mas esses dois treinadores que eu estou seguindo, eles dão a instrução beabá, sabe? Mostra direitinho como tem que ser feito o exercício. Dão o exercício tanto no nível mais difícil, como no nível mais tranquilinho para quem tem dificuldade. Então, eu acho eles muito bons. Depois, se você quiser, me chama no direct aqui no Instagram, Ivete, que eu te mando eles. Aí você assiste uma aula. E se você quiser fazer, faz. Se não quiser, fique à vontade, tá bom? Maria José, vamos lá. Agora, o 10º, eu falei aqui do dormir bem, que foi o 9º. Vou passar, tá, Ivete? Vou passar sim. Que foi o 9º hábito de Jesus. Vamos entrar agora no 10º hábito de Jesus. Jesus não tinha sonhos pequenininhos não, gente. Tinha não. O homem que sonhava grande era Jesus. Jesus tinha um hábito de ter grandes sonhos. Gente, pior do que a morte morrida, né? A gente não viver mais, a morte física, é a morte por não termos mais sonhos na nossa vida. E tá cheio de pessoas assim, cheio, lotado de pessoas que não têm mais sonhos. E essas pessoas não têm mais motivação para viver. Elas se sentem mortas verdadeiramente, sabe? Então, Jesus deixa claro o quão importante é nós termos grandes sonhos. Ei, vocês que estão aqui comigo agora, se você tem um sonho pequeno, tá tudo bem, permanece com o seu sonho pequeno, mas eu quero te afrontar, né, te instigar para você ter um sonho grande. Sabe aquele sonho que você acha que você nunca vai ser capaz de realizar? Coloca no papel e comece a buscar por ele. Vocês são capazes de ter grandes sonhos realizados. Oi, Marcos!
Que bom que você está gostando dos conhecimentos, dos hábitos de Jesus, tá? Fico feliz. Então, gente, vamos ter grandes sonhos. Olha só como Jesus tinha um sonho grande, hein? Olha como ele acreditava no nosso potencial e acredita ainda. Eu trouxe aqui a passagem bíblica, né? Em Mateus 5,48, que diz o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Gente, Jesus acreditava e ele acredita ainda na nossa perfeição. Ele acredita em que nós somos capazes de termos um caráter perfeito, honrosos. Então, quer sonho maior do que esse? Em acreditar na perfeição do ser humano, porque nós somos falhos, muito falhos. Mas aqui em Mateus 5,48 ele traz, ó, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então ele cria, quando ele diz essa frase, ele já acredita no potencial nosso. Mesmo que seja um sonho dele, um grande sonho, hein? Porque o ser humano nós somos pessoas cheias de defeitos. Mas ele acredita na nossa perfeição. Tanto é que nós estamos aqui passando por um processo de aperfeiçoamento para alcançarmos o céu. Então tenham grandes sonhos. O meu desafio para vocês hoje é este. Eu quero sonhos maiores do que os sonhos que vocês já têm agora. Este é o desafio, tá? Olha lá, o Natan, eu sonho grande. Sinceramente, já tenho agido como se fosse real hoje. Muito bem, Natan. Isso é fé. E continue, né? Eu acredito que você já ora pelos seus sonhos. Continue orando, continue clamando pelos seus sonhos, Natan. Tenho certeza que Deus vai te honrar. E claro, continue buscando, né? Da forma sensata. Se tiver que estudar, estude. Porque Deus age, né? Através de nós. E eu tenho certeza que Ele vai te honrar, Natan. Amém, eu creio. Leide, tudo bem, Leide? Que bom que você está aqui nessa noite com a gente, tá? Então, este é o 10º hábito de Jesus. Ele tinha hábito de sonhar grande, nada de sonhar pequenininho, não. Tanto é que quando ele se movia de um lado para o outro, eu acredito que ele falava, vou para lá porque lá eu vou alcançar mais pessoas. Vocês imaginam se Jesus tivesse o YouTube para ele? Ah, gente... Essa galerinha aí que tem 33 milhões de seguidores, ia ser fichinha para Jesus, não ia ser? Se Jesus tivesse essa ferramenta do YouTube, do Instagram, do Facebook, meu Deus do céu, ele ia ter muito mais do que os maiores YouTubers do mundo aí, né, falando. Do Brasil, eu acho que eles têm em torno de 35 milhões de seguidores, os maiores do Brasil. Jesus ia ter muito mais. Muito mais. Então, ele sempre seguia aquele caminho. Ó, eu vou lá porque eu quero alcançar mais vidas. E lá eu vou ter mais vidas. E ele ia, porque ele sonhava grande. Ele queria alcançar o máximo de vidas que ele pudesse alcançar durante o seu ministério. Ele estava ali para isso. Ele sabia, né? Ele tinha clareza disso. 11º hábito que eu quero compartilhar com vocês de Jesus é a gratidão. Nós devemos ser gratos todos os dias da nossa vida, gente. Tá difícil hoje? Tá difícil? Seja grato. Só por estar vivo, por você ter saúde, né? Por você poder desfrutar momentos com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Sejam gratos com aquelas coisas que são comuns no nosso dia a dia, que a gente acha que é pequeno, mas que na verdade são as maiores coisas. Porque como é comum, né? Então a gente não acha que é tão grande. Mas são as maiores coisas. A nossa família, os nossos filhos. Sejam gratos todos os dias por acordar e ter mais um dia de oportunidade ao lado do Senhor. De aprender ao lado dele e de desfrutar mais um dia com a sua família. Sejam gratos, aprendam a ser gratos. A Deus em primeiro lugar e a cada ser humano que estão ao seu lado, que convive com vocês, tá? Aqui, ó, em João 6,11 diz o seguinte: e Jesus tomou os pães, olha como Jesus era grato, hein? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, né, na multiplicação dos pães, repartiu-os
pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Jesus foi lá, multiplicou os pães, mas agradeceu a Deus. Sempre, todo momento, qualquer maravilha que Jesus via ali no decorrer do seu ministério, ele agradecia. Então a gratidão é um hábito contínuo no ministério de Jesus. E vocês e eu devemos ser gratos. Gratidão, pratiquem mais gratidão. E olha, estudos revelam que pessoas que são mais gratas, que praticam o hábito da gratidão, tendem a ser pessoas mais felizes, ok? Então, pratiquem este hábito. Eu sei que cada um de vocês aí querem ser pessoas mais felizes. Então, o ato da gratidão vai te ajudar a você construir aí uma felicidade maior na sua vida, tá? Então, vamos lá. 12º hábito de Jesus, o perdão, o ato de perdoar. Gente, Jesus já sabia que Judas ia fazer o que fez. E antes dele fazer, Jesus já estava perdoando Judas. Ele sabia de todas as coisas, né? Então, assim, se Jesus foi capaz de perdoar Judas, como que você não pode perdoar o familiar que falou mal de você pro vizinho? Gente, se a pessoa falou mal de você, o problema está na pessoa, não em você. Perdoe a pessoa. Essa pessoa também deve estar passando por alguma dificuldade, por alguma dor. Ela tem as frustrações dela também. Nós devemos perdoar mais, gente. Nós devemos praticar mais perdão. E o perdão liberta, viu? Porque tem muita gente que está doente emocionalmente por ausência de perdão. Sabiam disso? Então, assim, vamos perdoar mais. Vamos usar o hábito de Jesus de perdoar, do perdão. Eu trouxe aqui uma passagem. Deixa eu ver aqui o Marcos. Custa a mesma coisa, sonhar grande ou pequeno. É isso aí. Boa, Marcos. Parabéns. Custa a mesma coisa, sonhar grande ou pequeno. Então, bora sonhar grande, ok? O preço é o mesmo. Então, vamos sonhar grande. Gostei, Marcos. A passagem bíblica que eu quero trazer aqui para vocês, né, sobre o perdão, está em Lucas 23, 42 e 43, que diz assim, ó. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali no ato da crucificação, Jesus foi crucificado com mais 2 ladrões. E um dos ladrões foi mais humilde do que o outro, até repreendeu o outro que foi super deselegante, né? Com Jesus, ali naquele sofrimento danado. E ele falou, né? Demonstrou a Jesus que ele cria nele. E disse-lhe Jesus, né, para este ladrão, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, por Jesus ver ali aquele coração liberto ao lado dele e crendo em Jesus como seu único Salvador, ele o perdoou ali na cruz para que ele fosse para o céu. Então, nos últimos minutos de respirar de Jesus, ele perdoou. Ele perdoou todos que fizeram aquela maldade com ele também. Ele pede para Deus perdoar todos que estão fazendo aquilo, porque ele diz, né, que as pessoas não têm noção do que estavam fazendo. Perdão, perdão. Se Jesus perdoou o traidor, se Jesus perdoou o ladrão, se Jesus perdoou aqueles que os sacrificaram, nós devemos perdoar, tá? Perdoem. Se você tem dificuldade em perdoar e gosta de assistir filmes, eu te indico o filme A Cabana. Acho que ele é do ano de 2018, é um filme mais recente. Não tá no Netflix, mas eu vi que ele está no YouTube. Então, e gratuito, assim, dá para alugar, né, com maior qualidade o filme, mas se você quiser ver com menos qualidade, também dá no YouTube gratuitamente. A Cabana, que fala de perdão, tá bom? Fica aí a dica, para quem tem dificuldade de perdoar. E ó,
para você liberar perdão, é muita oração, tá? Pessoal do Insta, vai acabar aqui, ainda faltam 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa live e vou terminar depois, tá? Aqui para vocês. Mas vou terminando aqui no Facebook também. Depois eu termino aqui para vocês no Instagram, tá? Quem puder vir pro Face, pula aqui pro Face, tá bom? Vamos lá. 13º hábito de Jesus é a doação. Olha só, Jesus tinha a prática de doar durante todo o seu ministério. E não era dinheiro. Jesus doava o seu tempo, toda a sua vida para ajudar o próximo, todo o povo, né, que o seguia. Ele estava sempre de prontidão para isso. Então, comecem a querer também ser mais doadores. E isso é uma prática da educação financeira. Eu sempre aperto nessa tecla do hábito de doação. Ontem mesmo, né, nós separamos, eu já estava com algumas roupas e sapatos que não usamos mais aqui em casa. A Isabela perdeu algumas roupas também. Levamos para a igreja, doamos. Então, você pode doar coisas que você já não usa mais e fazer deste ato uma prática constante, de você sempre avaliar ali, né, dentro da sua casa, o que você pode doar, já que vocês não usam mais, ok? E a 14º hábito é ouvir mais e falar menos, gente. Olha, Jesus ouvia mais e falava menos. Teve uma passagem, né, porque as pessoas ficavam perguntando algumas coisas para Jesus para ver se ele dava algum deslize e se prejudicava em falar alguma besteira. Mas Jesus era muito inteligente, muito esperto, muito sábio. Então ele não saía respondendo qualquer coisa não. Quando ele percebia que as pessoas estavam nesse tipo de maldade com ele ficava quieto e jogava uma pergunta em cima da pergunta da pessoa para a pessoa refletir. E isso aconteceu quando estavam querendo apedrejar uma mulher adúltera, que eu trouxe aqui em João 8, de 3 a 9. Diz o seguinte, olha: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Qual é a sua opinião, Jesus? Eles estavam perguntando aqui. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então ele não respondeu nada. E como insistissem, perguntou-lhes. Aí ele joga uma outra pergunta para as pessoas. Endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos, né, assustados da consciência, né, com peso na consciência, saíram de fininho, um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E ele, né, depois libera a mulher também e fala para ela se arrepender e ter uma vida mais correta. Então nós vemos que Jesus, muitas vezes, ele mais ouvia. E nós devemos ter este hábito de muitas vezes ouvir mais e falar menos. Para a gente evitar intrigas, para a gente evitar discórdias, para a gente evitar nos expor em algumas situações. Então, ficou claro para vocês esses 14 hábitos de Jesus? Gente, se vocês praticarem os 14 hábitos na vida de vocês, vocês terão uma vida abundante como a de Jesus durante o seu ministério. E em todos os setores, cada um destes hábitos vão auxiliar vocês na saúde física, na mental, na emocional, no financeiro, na vida familiar de vocês, com seu cônjuge. Então, eu tenho certeza que esses hábitos vão fazer vocês se transformarem num melhor ser humano do que vocês já são hoje. Então, comecem a querer praticar esses hábitos na vida de vocês. Determinem isso.
Comecem a querer ser pessoas diferentes e diferentes, porém parecidas com Jesus, que foi o homem mais rico de toda a história. E quando eu falo de riqueza, não é financeira, mas uma vida abundante em todos os setores da vida dele, durante todo o decorrer, o trilhar da sua vida, tá bom? Então eu realmente espero que vocês aprendam, né, com esta live hoje. E como eu falo muito de hábitos, de mudanças de hábitos para vocês poderem ter resultados diferentes nas finanças de vocês, eu acredito, eu tenho certeza que estes hábitos aqui vão te ajudar em resultados diferentes também na sua vida financeira, tá bom? Pessoal, se vocês se sentiram abençoados, compartilhe essa live. Me ajudem a propagar ainda mais aqui no Facebook este conteúdo. Tenho certeza que vocês abençoarão muitas outras vidas com este conteúdo, tá? E olha, amanhã, 5 horas da manhã, estaremos no nosso propósito de oração. Amanhã vai ser o 13º dia. Se você não esteve conosco ainda, vem estar conosco amanhã. Eu sei que é sábado, eu sei que é feriado, mas são 30 minutos que eu peço para você durante a sua manhã ali, que eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa na sua vida durante esse período que estamos orando juntos. E além disso, você vai começar a construir ainda mais o hábito da oração, que é um hábito que Jesus nos deixou como exemplo, tá bom? Então é isso, gente. Se ficar alguma dúvida, me escreva aqui embaixo. Eu adoro ler as mensagens de vocês nos meus vídeos, tá? É muito bom receber os feedbacks, né, os retornos de vocês sobre os conteúdos. Não deixem de me inscrever, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, já deixa o like neste vídeo e toque o sininho para você sempre ser notificado quando houver vídeos novos.